Boa noite, igreja. É bom estar aqui com vocês. Toda vez que eu venho aqui, eu canto uma música antes de pregar. E toda vez eu exploro Rovani. É mão de obra barata, é bom, gente. É tipo made in China, sabe? Ele tem boa vontade. Crente que tem boa vontade mais sofre por isso, né? Eu olhei a cara dele e falei, você vai cantar comigo hoje, tá sabendo? Ele falou, não. Eu falei, agora tá. Tem uma música... eu tenho uma certa predileção por ela. Eu gosto muito dela. Aquelas músicas que marcam épocas na nossa vida, essa marcou a época da minha conversão. E tem uma mensagem tão profunda, e eu tenho certeza que vocês conhecem, sabem cantar também, vão cantar comigo. Então eu queria convidar vocês a participarem desse momento.
Nem precisa de PowerPoint para essa, né? Meus irmãos, eu estou muito feliz de estar com vocês. Eu estou à vontade demais. Eu não sei até que ponto isso é bom, até que ponto isso é perigoso. Brincadeira. Eu sou o Pedro Tristão, pessoa que tem esse sobrenome esquisito, Tristão, de triste, mas eu acho que ficou só no nome a tristeza. Trabalho no Colégio Batista, ali eu aprendo com os alunos, eu leciono ética cristã e trabalho com capelania, que é um sonho para mim, é um presente para mim. É exercer a pastoral na escola. É a atuação de um pastor, só que com uma linguagem toda repensada, reelaborada, porque o ambiente é heterogêneo demais. É um grupo de alunos, é um colégio, apesar de batista, é um colégio com pessoas de todas as confissões religiosas, e ali a gente tem a oportunidade de desenvolver um trabalho de aconselhamento, de evangelismo, e é muito bacana. Ali eu aprendo demais, gosto muito daquilo ali, além de trabalhar como pastor de jovens também na minha igreja, Igreja Batista Central, em Niterói. Essa música traz um pouco do que deve ser o sonho, o desejo, o objetivo de todo cristão. Quando a gente descobre que o prazer da nossa vida é andar lado a lado com Deus, a gente diminui aí em 50% a 60% as nossas perguntas e questões existenciais. É natural e compreensível que o mundo procure um sentido para a vida. Eles precisam. E o nosso papel é oferecer o sentido para essa vida que é Jesus. Mas esses questionamentos existenciais, embora o cristão possa ter questionamentos, e deve ter, mas esses existenciais, a maioria desses questionamentos, eles encontram resposta na beleza que é andar com Cristo. Na beleza que é viver com Cristo. A graça de Deus não é alcançar algo, mas caminhar. É a experiência do amor. O amor não é você chegar em um ponto, é você trilhar um caminho. E é esse convite que o Senhor tem para mim e para você. É sobre isso que a gente vai refletir um pouco nessa noite, sobre a forma que Deus nos vê, a forma que nós devemos ver o Senhor, algumas percepções sobre o Senhor. Queria orar com vocês. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque é bom demais poder parar um pouquinho para pensar no seu reino, para pensar sobre quem tu és, sobre o que o Senhor nos quer ensinar nessa noite, sobre o que o Senhor quer fazer em nós nessa noite, a transformação que o Senhor quer fazer em nós nessa noite. E eu peço, Pai, que a tua ação abra os corações nessa noite, que haja espaço fértil, solo fértil, para que mudanças significativas aconteçam, Senhor, e não momentâneas, baseadas em emoção, mas fruto da ação do Teu Espírito, mudanças contínuas. Senhor, nós entregamos a nossa vida a Ti, nos apresentamos como sacrifício, oferta viva em Teu altar. Foi o que cantamos, porque a razão da nossa vida é Te adorar. Para Te adorar foi que eu nasci. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar com uma história. Alguém conhece Ponta Negra, uma cidade pequenininha, um distrito de Maricá? Eu não sei bem como é. Conhece? Eu passava as minhas férias de janeiro lá com meu irmão. Eu tenho um irmão 2 anos mais velho, e a minha mãe. O meu pai ia também, apesar de não tirar férias na mesma época, ele aparecia por lá. E a cidade não tem muita coisa, a cidade pequenininha, tem praia, a gente se divertia um pouquinho, daqui a pouco a gente já estava entediado. Acontece que uma vez, antes de irmos para Ponta Negra, a gente assistiu um filme, e eu não me lembro qual filme, eu devia ter uns 10 anos, meu irmão 12, e eu e meu irmão assistimos juntos um filme que fez parecer que o sentido da vida era ter um cachorro. É um filme desse que o cachorro é o herói. E a gente perturbou o juízo da minha mãe. Eu falei, mãe, a gente precisa, sabe o que a gente precisa para passar umas férias maneiras? Ela, o que, meu filho? Eu falei, cachorro, a gente precisa de um cachorro. Só que a gente tinha perdido um cachorro há uns 5 anos atrás, e a minha mãe sofreu demais. Eu era novinho, nem entendia direito, não sofri nada. Mas ela falou, não quero mais cachorro, sofre muito, dá muito trabalho. E a gente perturbou tanto a minha mãe, tadinha, é uma pessoa muito boa. Eu e meu irmão, imagina os dois, azucrinando. Mãe, a gente precisa de um cachorro, a gente quer um cachorro.
Ela liberou, falou assim, vamos fazer um trato. A gente achou um cachorrinho lá em Ponta Negra, todo maltratadinho na rua. A gente se apaixonou, falei, eu quero esse cachorro. Aí minha mãe, tadinha, falou, tá bom, gente, mas vamos fazer um trato. No fim do mês a gente deixa o cachorro aqui, porque a gente não vai levar o cachorro de volta para São Gonçalo, tá? Criança pensa, criança prova, foi, tá ótimo, tá perfeito. E a gente se apaixonou pelo cachorro, e minha mãe levou o cachorro veterinário, gastou um dinheiro cuidando do cachorro, a gente brincava com aquele bicho o dia inteiro. Ele era muito mais maneiro que a praia, porque no cachorro você não se afoga, é muito mais seguro. A gente brincou com aquilo e tal, e quando foi chegando o fim do mês, cidade pequena, a gente já estava enjoado da praia, já estava também enjoado do cachorro. Bom, tinha 10 anos, queria saber de cachorro nada, queria só brincar. E chegou o momento de devolver o cachorro para a vida. E a minha mãe, tadinha, já começou a preparar a gente com aquele cuidado de mãe. Olha, gente, daqui a 10 dias a gente vai ter que deixar o cachorrinho. Lembra que mamãe combinou com vocês que ia deixar o cachorro? A gente, te lembra, não tem problema, pode deixar o cachorro. E minha mãe pensando, provavelmente, quando chegar o dia de deixar o cachorro, que eles vão perceber. E nada, chegou no dia, minha mãe tinha uma bicicleta com aquela cestinha na frente, era minha mãe pedalando e chorando com o cachorro no cestinho, minha mãe pedalando e chorando, e eu e meu irmão rindo da cena. Parece que desde o começo a gente estava pronto para a separação. Olha que maldade, a gente fez minha mãe se apaixonar pelo bichinho, e depois o sofrimento ficou todo por conta dela. Esse vai convencer a mãe a pegar um cachorro. Se prepara, mãe, mas por mais de um mês, senão sofre muito. Querendo ou não, a gente passa por diversas separações. Uns conseguem lidar melhor, outros não. Nessa situação, eu e meu irmão estávamos completamente desapegados, tranquilos, em paz. A minha mãe não, ela se apegou e sofreu mais com aquilo. E na dinâmica da vida a gente percebe isso acontecendo várias vezes. Algumas vezes eu sofro tanto por algo que para outros parece tão banal. E de repente eu olho o sofrimento do outro e o cara está morrendo com aquilo, e eu olho e falo, puxa vida, mas nem é nada demais. Acontece que, independente de como nós lidamos com isso, a vida nos oferece separações o tempo todo. Se a gente for problematizar um pouco, o nascimento é uma separação. Você está dentro da barriga da sua mãe, e a partir do momento que você nasce, você não mais está lá. Você está sob o cuidado dela, mas não está mais na barriga. E aqueles amigos da escola? Vai ser para sempre. Deixa depoimento no Orkut. Aquelas fotos, abraçado, vai ser para sempre. Os meus amigos do colégio eu tenho contato com poucos hoje. A vida é cheia de separações. E diante dessas circunstâncias, diante das separações, existe um texto extremamente relevante. Diante das separações da vida, qual é a nossa segurança? O que a gente tem? Em que a gente pode segurar se as coisas mudam o tempo todo? Os filósofos pré-socráticos, lá atrás, eles tentavam achar um arquéu, alguma coisa que fosse permanente num mundo onde tudo mudava. O que de fato que é permanente se tudo muda? Em que eu posso me agarrar? Essa inquietação já existia na cabeça dos filósofos gregos antes de Jesus. Em que a gente aperta, segura, se tudo passa? Se a gente vive separação o tempo todo? Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 8, versículo 35. Romanos 8, versículo 35. Conta a história de Paulo quando cuidou de um cachorrinho. Mentira, não é? Romanos 8, 35. Diz assim a palavra do Senhor: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito,
Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse desfecho é sensacional. O amor de Deus que está de forma plena, na manifestação mais contundente. O amor de Deus está onde? Na revelação mais plena. Em Jesus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus se revela na vida, num abraço amigo, na natureza. O amor de Deus se revela em tudo. Mas da forma mais contundente, em Cristo Jesus. A ênfase do texto é nítida. O texto fala sobre a infalível fidelidade de Deus. Mensagem central desse texto: nós estamos seguros em Jesus. Já é bom o suficiente. Mensagem central desse texto: não há o que possa nos separar do amor de Jesus. Mas uma coisa que eu acho sensacional no Evangelho, nas mensagens do Evangelho, é que todas elas são muito transparentes e lúcidas. A gente precisa perceber, antes de tudo, que Paulo considera a possibilidade de provações e tribulações. Paulo escreve com um objetivo: encorajar aquele povo, expressando que o amor de Deus é inseparável, é impossível que Cristo não nos ame, Cristo nos ama e ponto. Mas é preciso considerar que a vida é cheia de provações, de ordem natural, de ordem sobrenatural. Se lêssemos o versículo 28 desse capítulo, um versículo muito conhecido: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a gente poderia até entender que as provações, elas podem resultar em algo bom, mas fato é que elas existem. Meu querido, e desconsiderar a realidade das tribulações, da tristeza, da provação, é tornar o Evangelho em algo não cristão. Quem busca viver o Evangelho sem crer que há sofrimento, que há tribulação, que estamos expostos à vida, e aí vale a pena lembrar da frase de um teólogo brasileiro chamado Ariovaldo Ramos, que diz: Deus nos livra na vida e não dá vida. Deus não põe a gente dentro de uma bolha onde a gente não sofre. Deus nos livra enquanto vivemos. São nos desdobramentos da vida a gente vai experimentando a fidelidade do Senhor. Paulo, de forma muito lúcida, veiculando a mensagem ao povo dele, ele diz: olha, o amor de Cristo é infalível, mas as tribulações, elas existem, e eu preciso ser honesto com vocês, elas de fato existem. Desconsiderar essa realidade das tribulações é jogar fora, por exemplo, o livro de Jó. Um homem honesto, um homem íntegro que andava com Deus, e aconteceu um monte de coisa ruim na vida dele. É certo que o Senhor era com ele e o fim da vida dele foi um fim de honra, mas ele sofreu. É desconsiderar falas do próprio Jesus, que diz: no mundo tereis aflições. É preciso perceber nesse texto uma realidade, a transparência do Evangelho, dizendo: olha, o amor de Deus é com você e não há nada que separe. Mas eu preciso dizer para vocês que o sofrimento é real. Quando a gente olha com um olhar um pouco mais voltado para a história, esse texto foi escrito em mais ou menos, o texto de Romanos foi escrito em mais ou menos ano de 58, exatamente na época da perseguição do imperador romano Nero. O imperador romano responsável pelo martírio de muitos cristãos. Agora vamos imaginar aqui a situação. Paulo está escrevendo para cristãos que estão inquietos. Um cristão que provavelmente viu seu primo, seu amigo, sendo martirizado e morto por sua fé. Era o que o imperador romano estava fazendo naquela época. A história, o contexto histórico apontava para isso. As pessoas morriam por sua fé, as pessoas sofriam por sua fé, as pessoas eram expostas à dor por sua fé. E Paulo precisava dar uma resposta para isso.
Ele poderia tentar dizer, não, isso não vai acontecer com vocês. Mas ele foi honesto, olha, nós estamos expostos sim. E aí ele cita Salmos 44, que ele diz, nós somos como ovelha indo para o matadouro. Nós realmente, ele diz para aquele povo, nós realmente estamos em perigo por causa de Cristo. Mas o amor de Cristo, ele é infalível. A grande pergunta, talvez, para aquele povo, para aquela época é, onde está Cristo na vida dos que estão sendo perseguidos? A fé cristã era algo muito novo. A pergunta era, onde está a manifestação de Cristo na vida daquele cara que está levando pedrada porque professou a fé? Na vida daquele homem que perdeu o filho por causa da fé? Onde está Cristo? Essa mesma pergunta é reproduzida na Segunda Guerra Mundial, no contexto do nazismo, por um teólogo muito famoso, chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele era um teólogo que, no período da Segunda Guerra, viveu ali na Alemanha, e ele pastoreava as pessoas que iam ser executadas. Pensa na dificuldade que é isso, eu pastorear alguém que já está sentenciado à morte. E uma vez um soldado chegou para ele e falou assim, me diz onde está Cristo na vida daquele cara ali, que vai morrer agora. E a história conta que ele olhou para o soldado e falou assim, Cristo está ali, sofrendo com ele. E o soldado ficou espantado com a dimensão de um Deus que é presente e não distante. Dietrich admite a possibilidade de dor, mas não da separação de Deus. Dietrich confirma esse texto. Existe dor? Pode ser que sim. Em alguns momentos da vida, sim, para mim e para você, inevitavelmente. Mas separação de Deus, não. Separação de Deus, não. A pergunta do momento é quando a vida ela é mais frágil que um fio de cabelo, onde que está de fato a segurança? E no decorrer do texto, Paulo apresenta uma primeira lista. Essa primeira lista é, será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo. Paulo traz uma lista de desastres naturais. A primeira lista de Paulo, ele faz duas. A primeira é só com relação a desastres naturais. Morte, tribulação, angústia, fome, perseguição, nudez, perigo. Essas perseguições, elas eram por conta do imperador romano Nero. A nudez, alguns estudiosos vão dizer que era humilhação, passar por diversas humilhações. Outros vão dizer que faziam menção à pobreza, à extrema pobreza. Paulo lista tudo isso. Mas mais uma vez ele é enfático, ele diz, nada disso pode me separar do amor de Deus. Outro detalhe interessante que eu preciso me ater, na vida de Paulo, em que momento da vida de Paulo esse texto foi escrito? No término da terceira viagem missionária dele, ou seja, quando Paulo escreve esse texto, ele não é um menino começando a sua caminhada espiritual. E isso faz toda a diferença. Ele não é um adolescente vislumbrando um futuro, ele é um homem que provavelmente já experimentou tudo isso que ele está citando aqui. É um homem que olha para o retrovisor e fala para o povo, olha gente, realmente isso pode acontecer. As 3 viagens missionárias, ele já tinha enfrentado prisão, perseguição. Ele olha para a vida e percebe isso. Isso não é fruto de uma teoria, não é fruto de um pensamento, é fruto de uma experiência de vida. Paulo tem a certeza de que a vida vale mais do que a vida. A vida com V maiúsculo, ela é muito mais preciosa do que a vida. E eu preciso que o Espírito Santo me ajude a ter essa certeza também. Eu preciso, como cristão, e você precisa como cristão, compreender que a vida que Deus nos oferece, a vida em Cristo, ela é mais valiosa do que a vida. É preciso compreender que quando eu falo em Cristo, eu estou diante de uma realidade. E aqui Paulo usa uma expressão mais que vencedores. Alguns estudiosos dizem que uma melhor tradução seria super vencedores.
é uma expressão que só aparece nesse texto na Bíblia. Em nenhum outro momento da Bíblia aparece essa expressão grega. Super vencedores é um outro tipo de vencedor. É como se Paulo estivesse falando, olha, pertencer a Cristo é uma vitória, mas não é uma vitória como qualquer outra. Não é uma vitória como ser bem-sucedido no trabalho. Essa vitória é muito valiosa também, mas eu não estou falando disso. É uma vitória muito maior do que ter sucesso no casamento, sucesso na educação dos filhos. Na verdade, eu vou usar uma outra expressão. Super vencedores é um outro tipo de vitória. Eu estou falando de outra coisa. Pertencer a Cristo é algo que está acima dos outros parâmetros. Não dá para comparar com nenhum outro tipo de vitória. De fato, a vida em Cristo é mais valiosa que a vida. E Paulo segue a lista. Paulo segue a lista com grandezas de ordem sobrenatural. A segunda lista, ele diz: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nessa segunda lista, Paulo apresenta grandezas de outra ordem. Se na primeira ele falou de coisas naturais, fome, nudez, humilhações, perseguições, na segunda ele fala de grandezas do tempo, de potestades, principados, presente, futuro, coisas que de fato estão fora do nosso alcance. É curioso porque ao falar do cuidado de Deus, essa segunda lista é muito mais clara para a gente, né? Quando eu olho para o futuro, é óbvio que está nas mãos de Deus, porque eu percebo nitidamente que eu não tenho controle nenhum sobre isso. Mas Paulo nos incita a pensar, através desse texto, que diante da realidade presente, o sentimento deve ser o mesmo. Quando o cristão olha para o tempo presente, ele tem que ter a mesma sensação. Qual é a segurança que eu tenho hoje? É a mesma que eu tenho amanhã. É o amor de Cristo. Não existe outra segurança, senão o amor de Cristo. Um pastor muito famoso no Rio, que faleceu com câncer, diz que antes de falecer, enquanto ele estava já esperando a hora, ele orava ao Senhor e a única coisa que ele questionava era: Senhor, eu já entendi que é a minha hora, mas eu tenho uma inquietação: quem vai cuidar das minhas filhas? Quem vai cuidar da minha esposa? E ele orava incessantemente nesse sentido. Até que um dia antes da sua morte, ele contou na igreja que orava por isso e contou que Deus o respondeu em seu coração dizendo: quem vai cuidar da sua família depois da sua morte é quem sempre cuidou e nunca foi você. E nunca foi você. Na época do câncer ou do vigor, sempre fui eu quem cuidou. A segurança nunca foi o seu talento. A segurança nunca foi a sua habilidade, a sua desenvoltura, a sua beleza, o seu dinheiro, o seu carisma. Nunca foi. A segurança de um cristão não é nenhuma. E ao mesmo tempo é toda. A segurança de um cristão está no amor de Cristo. E é tão simples que parece redundante. Mas quando eu pego isso e coloco na minha vida prática, é tão difícil. É tão distante. Como pode algo na teoria ser tão fácil? A minha cognição acompanha isso tranquilamente, eu acredito que todos vocês percebem isso. E aí no desdobramento prático vem um temor, vem um medo, uma sensação de que é a minha força que sustenta alguma coisa. E Paulo olha para esse contexto de perseguição e fala: gente, com perseguição ou sem, com soldados romanos querendo matar vocês ou não, com tribulações de ordem natural ou de ordem sobrenatural, lancem-se ao cuidado do amor de Cristo, porque é o nosso sustento, é o que temos. Um grande autor evangélico chamado Brennan Manning escreveu um clássico chamado O Evangelho Maltrapilho. Quem puder ler esse livro mudou a minha vida. Assim, sobre a graça de Deus, um livro sensacional. Ele conta uma história num outro livro chamado Impostor que Vive em Mim. Ele diz que aos 8 anos,
8 anos de idade, ele percebeu as suas fraquezas, ele percebeu o seu caráter, a sua índole, e automaticamente ele diz que criou um personagem, que ele chama no livro de impostor. Porque ele acreditava que se ele fosse ele mesmo, ninguém o amaria. Diante do espelho ele enxergou algo que ele não gostava e a resposta imediata dele foi compor um personagem que se apresentaria de forma bonita à vida, a Deus, porque ele cria que se ele fosse quem ele era, nem Deus o amaria. Aos 8 anos, esse homem foi pastor e depois de não sei quantos anos como pastor, em um congresso, em um retiro, ele teve uma revelação. Uma revelação que numa discussão teórica é ridícula, porque é fato sabido. A revelação que mudou a vida dele foi que Deus o amava. Foi que Deus o amava. A revelação que ele teve é que ele não precisava ser um personagem, Deus amava quem ele era. Depois de pastor, esse homem se libertou. Para ser ele, para ser Brennan, não para ser um impostor, para ser quem ele era. Quando esse conhecimento de que Deus nos ama sai do campo teórico e vem para a prática, a gente vive uma verdadeira libertação. A gente vive uma verdadeira transformação. Uma última ilustração diz respeito a um jovem daqui de São Gonçalo, muito, muito, muito especial, que tinha um problema degenerativo, faleceu por esses dias, mas muito especial. E numa reunião contaram que ele, esperando há alguns dias ele operaria, e antes da operação, ele de madrugada começa a gritar, e a família acorda assustada para saber o que está acontecendo. E quando chega ao ambiente em que o jovem está, ele está na cadeirinha de rodas dele, orando pelos missionários que estão sendo perseguidos. Eu não consigo pensar nisso sem me emocionar. Eu não consigo pensar numa espiritualidade dessa sem perceber o quanto eu preciso crescer como cristão. Às vésperas de uma cirurgia que pode mudar o seu destino, a confiança em Deus se dá de forma tão plena que eu encontro forças para orar pelo meu próximo, que eu encontro forças para orar pelo outro. Porque quando eu tenho a convicção de que Deus ama quem eu sou e que nada pode me separar do amor de Cristo, eu posso me lançar para a vida sem medo. Eu posso me lançar para a vida sem medo. Paulo olha para um povo, percebe que um povo precisa de resposta. Povo confuso. Ano de 58, 60, era comum de Cristo quase. A fé cristã muito imatura, muito embrionária, não tinha nada consolidado, cânon fechado, nada disso. O povo não sabia direito como proceder. Paulo percebe essa inquietação e eu preciso escrever a esse povo. Eu preciso escrever para dizer que diante das coisas de ordem natural, o Senhor é rei, e como rei, o Senhor reina. E eu preciso dizer para esse povo também, que diante das coisas de ordem sobrenatural, o Senhor é rei, como rei que é, reina. E eu preciso dizer para esse povo, que eu não posso oferecer uma vida sem tribulação. Eu não posso vender um evangelho, vender uma religião que te torna isento do sofrimento. Mas eu posso sim, em verdade, assegurar que o amor de Cristo não se separa de nós. Olha, meu querido, de coração, nada do que eu trouxe aqui é novidade. A intenção dessa mensagem não é trazer nada novo. Talvez a única coisa nova tenha sido uns dados históricos
Porque eu sei porque eu li, não porque eu sei. Se você tivesse acesso ao livro que eu tive, você também saberia. Mas o desafio que o Espírito Santo de Deus tem para mim nessa noite é que tenhamos maturidade para colocar em prática tudo aquilo que a gente sabe na teoria. Peça a Deus que te ajude a viver conduzido pela certeza de que o amor dele não te desampara. Peça a Deus para viver o seu cotidiano no trabalho, em casa, diante das crises familiares, diante das batalhas, e a gente sabe que essas batalhas existem de ordem espiritual, com uma convicção: Senhor, o futuro não cabe a mim. Senhor, eu estou diante de grandezas que me assustam, que me atemorizam, mas eu tenho uma convicção, a convicção de que o seu amor não me abandona. Querido, talvez daí nasça a intuição cristã de que existe uma paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento surge da certeza da companhia de Deus. Se não for isso, ela é loucura. Quando a gente canta que Cristo ressuscitou, a gente canta que Cristo se faz presente no tempo presente. Aceite o desafio de Cristo. E eu também preciso aceitá-lo. Que eu viva o meu dia a dia percebendo o amor de Deus, que é inseparável. Estudiosos dizem que esse texto faz parte de um hino, porque era assim que muitas coisas eram ensinadas nesse formato, as pessoas cantavam e isso facilitava em muito a memorização. Quando a gente vê um menino que falavam que o menino judeu aos 8 anos decorava o Pentateuco, decorava não porque tem uma memória anormal, é porque cantava aquilo. E era como aprender música, era fácil. Isso fazia parte de um hino. E os estudiosos chamam esse hino de a segurança do cristão. Eu estou seguro. Em meio às inseguranças, eu estou seguro, porque eu descobri que a vida vale mais que a vida. Porque eu olho para o texto bíblico e olho para as infinitas manifestações do cuidado de Deus e percebo que quem sempre esteve cuidando de mim foi Ele e nunca eu mesmo. Por mais maduro que você seja, você não tem o poder de cuidar de você mesmo com tanta perfeição. Talvez nessa noite você deva se lançar aos cuidados de Deus. Os apelos quase sempre apontam para uma atitude de fazer algo. Isso é muito importante. Mas uma outra postura também é importante. A nossa religião às vezes é muito ativista. Talvez o convite do Senhor nessa noite seja: aquieta o teu coração, na certeza que eu tenho cuidado de você. Aquieta o seu coração na certeza de que existe algo no mundo em que tudo muda. Existe algo que não muda. É curioso ver a crise dos sociólogos tentando denominar esse tempo. Tempo líquido, o Bauman vai dizer, os outros vão dizer, as gerações mudam agora quase que de mês em mês, né? Eu não sei mais que geração. X, Z, alfa, beta, 1, 2, 18, 19, 32, não sei mais. Diante de tanta mudança, é tão gostoso curtir a certeza de que eu conheço algo que não muda, cara. É tão gostoso olhar para o mundo e ver que há 10 anos atrás não existia 1/3 das coisas tecnológicas que a gente vê. Mas há 1 milhão de anos atrás o amor de Deus já era o mesmo, e isso não muda, e é nisso que eu preciso me mergulhar, me lançar. Nesse momento de oração, coloque-se diante do Deus vivo. Se lance a segurança que é o amor dele. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nós percebemos o seu amor.
e olhamos para a nossa vida, para a nossa história, e percebemos que é impossível contar quantas foram as vezes que o Senhor nos sustentou. E diante das incertezas da vida, nessa noite, o nosso peito se enche de esperança, de fé, porque cremos que o Senhor é quem cuida de nós. Concordamos e compreendemos com esse texto bíblico, que diz que diante das grandezas da vida existe algo maior, e esse algo maior é o teu amor, e por isso nos lançamos a Ti, Pai. Nos nossos maiores e menores desafios, nas nossas maiores e menores alegrias, na vida e toda a sua complexidade, Pai, o Senhor é Rei, então reina, Pai. Nos lançamos ao Teu cuidado, Pai. Pedimos, Senhor, que de forma muito, muito especial, o Senhor traga paz ao coração dos aflitos. Pedimos que de forma muito especial, o Senhor traga a cada um de nós a convicção do Seu amor. Se alguém aqui não teve uma experiência contigo, que se sinta acolhido e abraçado nessa noite e possa perceber o quão verdadeiro é o Seu amor e as Suas manifestações. Entregamos as nossas vidas a Ti, Pai, porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós. A nossa segurança é o Teu amor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.